Seja bem-vindo! Você sabe que é sempre um prazer tê-lo aqui conosco nas aulas de MA 091 Matemática Básica. Neste caso, trata-se da quarta parte da aula 38 do curso, que versa sobre somatórios. E nessa parte, nós faremos alguns exercícios envolvendo as propriedades do somatório. Comecemos com esse exercício, no qual desejamos calcular essas somas sem explicitar cada um dos termos, mesmo porque, no primeiro caso, como você observa, estamos somando 60 números. Tentemos, então, efetuar a soma do item 1 sem recorrer à soma de todos os termos. Neste caso, observe que temos o somatório para ir indo de 1 até 60 de i sobre 2 mais 1. E que esse somatório pode ser convertido na soma de dois somatórios usando a propriedade 1 dos somatórios. Então, podemos escrever o somatório de 1 sobre 2 mais o somatório sempre para i igual a 1 até 60 de 1. Observe aqui também que esse termo i sobre 2, na verdade, é meio vezes i, de tal maneira que esse primeiro somatório pode ser escrito usando-se a propriedade 3 dos somatórios como sendo o meio vezes o somatório para ir variando de 1 até 60 de i simplesmente, ou seja, extraímos do somatório esta constante meio, que agora está fora da soma. Já o segundo somatório permanece exatamente como estava. Muito bem, agora temos dois somatórios cujos valores conhecemos. Este primeiro somatório é dado pela fórmula n vezes n mais 1 sobre 2. E, neste caso, observa-se que n vale 60. Então, temos meio que multiplica 60 vezes 60 mais 1 sobre 2. E este segundo somatório, ou seja, o somatório de 1, vale simplesmente n, em que n é 60. Então, temos aqui 60. Esse primeiro termo é equivalente a 60 vezes 61 sobre 4, e o segundo termo, obviamente, é 60. E, efetuando esta soma, obtemos 975 como resposta. Passemos, então, ao item 2, no qual temos o somatório para i variando de 11, repare que o i não começa de 1 neste caso, até 40, de 6, que multiplica i menos 1/4. Neste caso, observe que temos a soma para i variando de 11 até 40, de 6i menos 6 sobre 4, que é 3 meios. Agora que já aplicamos a propriedade distributiva, vou recorrer à segunda propriedade do somatório para reescrever o somatório da diferença como a diferença entre dois somatórios. Cá está. Agora, vou recorrer mais uma vez à terceira propriedade do somatório para retirar esta constante da primeira soma. Então, temos 6 vezes o somatório para i variando de 11 até 40 de i. E vou recorrer também à mesma propriedade para retirar este 3 meios de dentro deste somatório. Observe essa maracutaia, que é muito importante. Eu vou tirar 3 meios do somatório e o que sobrará dentro do somatório será, então, apenas o número 1. Observe, então, que 3 meios foi escrito como 3 meios vezes 1. Assim, temos o somatório de variando de 11 até 40 de 1. Por que eu fiz isso? Porque eu tirei os 6 do primeiro somatório e 3 meios do segundo. Eu fiz isso porque conhecemos uma expressão simples para esse somatório e para esse segundo. Sabemos quanto vale o somatório de i e sabemos também quanto vale o somatório de 1. Entretanto, sabemos quanto valem esses somatórios desde que o i comece em 1, o que não acontece nesse caso, porque nestes dois somatórios o i começa em 11. E para que possamos usar a nossa fórmula do somatório de i e a nossa fórmula do somatório de 1, teremos que recorrer a uma pequena maracutaia. Observe que o somatório para i variando de
11 até 40 do termo I é a mesma coisa que 11 mais 12 mais 13 mais os outros termos todos até 40. Repare, entretanto, que também podemos completar este somatório, incluindo aqui os termos que vão de 1 até 10, se nós depois subtrairmos esses mesmos números, ou seja, se nós subtrairmos a soma 1, 2, 3, 4, 5 até 10. Repare então que eu peguei a soma original, incluí nela os números de 1 a 10 e depois subtraí nos números de 1 a 10, de tal forma a continuarmos apenas com a soma original. E por que eu fiz essa maracutaia toda? Eu fiz essa maracutaia porque agora esta primeira soma que está aqui é a soma para ir variando de 1 até 40 de I menos, e esta segunda soma que está aqui é a soma de I para ir variando de 1 até 10. Repare então que convertemos uma soma que começava em 11 na diferença de duas somas que começam em 1. E a vantagem é que para essas duas somas que começam em 1, valem aquelas fórmulas que conhecemos. Então, esta soma que está aqui, o somatório, para ir variando de 11 até 40 de I, isso será igual a esta primeira soma que está aqui, que vai ser 40, ou seja, n, vezes 40 mais 1, ou seja, n mais 1, dividido por 2. Enquanto esta segunda soma, que termina em 10, será igual a 10 vezes 10 mais 1, ou n mais 1, dividido por 2. Então, esta soma será igual a 40 vezes 41 sobre 2, menos 10 vezes 11 sobre 2. E, efetuando a primeira conta, nós obtemos 820. Efetuando a segunda, nós obtemos 55, de tal forma que isso aqui é 765. E a mesma ideia, naturalmente, pode ser aplicada à soma para ir variando de 11 até 40 do número 1. Essa soma será escrita como sendo a soma para ir variando de 1 até 40 de 1, menos a soma para ir variando de 1 até 10 do número 1. Repetimos aqui o mesmo que tinha sido feito na soma anterior. E esse resultado vai ser n, que no primeiro caso é 40, menos n de novo, que no segundo caso é 10. Né? E repare que neste caso n é 10. Então, isso aqui vale 30. E agora que temos essas duas somas, vamos calcular o resultado do problema, que é obtido fazendo-se esta conta indicada aqui. Façamos essa conta aqui embaixo. Então, nós temos 6 vezes o somatório de I variando de 11 até 40 de I, menos 3 meios vezes o somatório para I variando de 11 até 40 de 1. E o primeiro somatório que está aqui é igual a 765, enquanto o segundo somatório é igual a 30. Temos, então, esta expressão que, calculada, nos fornece 4.545. Completamos, assim, o nosso exercício.